Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 29 de setembro de 2021. Hoje falaremos sim do resultado que você já está ciente do julgamento ontem da ação dos Templários, do recurso que poderia, quem sabe, dar uma vitória ao Leve, ter uma reviravolta, mas você já sabe que foi 3-0, resultado normal, isso não é goleada na justiça não, para a manutenção da enquete do realizado do dia 24, a votação online. Mas venha comigo nesse vídeo que você vai ficar ciente de como foi o julgamento, dos próximos passos e se realmente essa questão agora está pacificada. Você sabe que aqui no Maca Vasco eu não te enrolo, eu não crio expectativas, eu tento prever com a minha expertise da advocacia os resultados e tentar te passar, como eu sempre tentei passar desde o começo destas eleições, de uma forma bem simples, para você entender todo esse imbróglio jurídico sobre as eleições presidenciais do Clube de Regatas Vasco da Gama 2020. Meus amigos, então venha com o Sérgio Maca aqui, aquele pedido tradicional, dê seu like, por favor, neste vídeo, se inscreva neste canal, aperte o sininho para você ficar ciente de sempre quando saem os vídeos do canal aqui do Maca Vasco, mas você já sabe que seu café da manhã é sempre regado às informações do Vasco da Gama e os nossos comentários eu gosto de discutir com você aqui embaixo, beleza? Mas vamos lá, hoje teve a sessão da primeira Câmara Civil da turma do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, formado hoje pelo julgamento do desembargador Camilo Rulieri, Fábio Dutra e Sérgio Ricardo. Foram os três que julgaram esses agravos, recursos apresentados nos processos dos Templários. Ou seja, o que esses recursos estavam querendo, na verdade, é o seguinte: a manutenção da decisão lá do juiz Paulo Roberto para se suspender a posse do Jorge Salgado e anular a Assembleia do dia 14, ou não, basicamente era isso. E começou na hora certa, com pedido de preferência, até porque eles sabiam que ia ter uma enxurrada de vascaíno entrando na sessão de julgamento, que ia obstruir toda a pauta, ia criar aquela quizumba danada. E assim, logo às 1h30 da tarde, começou o julgamento envolvido esses agravos. Começou com o desembargador Camilo Rulieri. Ele é sim o relator deste processo, é aquele que comanda a votação, que dá o seu voto. Primeiro, ele deixou claro que, não, na verdade, a convocação dos advogados presentes. Quem estava presente da advogado era o do senhor Eloy, dos Templários. Quem estava também presente, o advogado do Jorge Salgado, filho do atual presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Contudo, estava ausente o advogado do falso Reni Jasso Omussa e o do Vasco da Gama. Inclusive, o desembargador Camilo Rulieri deu um leve esporro aos advogados do Vasco da Gama, porque no dia de ontem, logo depois do expediente forense, às 6h01 da tarde, foram palavras do desembargador Camilo, o Vasco da Gama apresenta uma petição pedindo suspensão, criando quizumba também, criando uma confusão, que o juiz Paulo Roberto era suspeito e que tinha que parar a sessão, porque a decisão, na verdade, era de plena nula, porque não poderia ter sido proferida pelo juiz. Levou um puxão de orelha, porque o desembargador falou: olha, essa pauta já está marcada há muito tempo, ou seja, vocês vêm agora querer alegar algum incidente de suspeição? Não, isso é errado, não se faça mais isso. E essa suspeição não foi julgada agora, porque ela tem todo um processamento ao qual tem que ser respeitado. Depois vai ser levado novamente para um novo julgamento, para saber se o juiz Paulo Roberto ele pode julgar as causas envolvendo o Vasco ou não. Beleza? Superado esse ponto, tem um outro ponto que também o desembargador Camilo Rulieri superou. Ele decretou que ele é o relator de todos os recursos movendo as eleições do Vasco da Gama, que na verdade o desembargador Custódio, pelo fato dele ter o voto vencedor lá no dia 17 de dezembro, ele era o redator daquele voto e logo depois dos embargos de declaração apresentados naquele voto. Mas quem conduziria todo o julgamento é sempre e sempre será agora o desembargador Camilo Rulieri.
foi dada a palavra aos advogados do senhor Eloy, falou por 15 minutos, e ao do Jorge Salgadão da Massa também falou por seus 15 minutos sobre os seus argumentos. Me chamou a atenção uma afirmação do advogado do Jorge Salgado, quando ele afirma que o Vasco pagou a Eleja. Não pagou. O Vasco não pagou, palavras do Alexandre Campelo. Então a pergunta que fica é: quem pagou a Eleja? Se foi o Fausto Enjaços, até com uma certa razão que a liminar dava poder a ele. Mas foi de alguém da chapa? De onde é que saiu esse dinheiro? Galera, eu quero saber quem pagou a empresa que geriu essa enquete do dia 24, do dia 14 de novembro e até agora. Essa informação não veio e nem virá à tona, da mesma forma como a lista da Eleja não virá mais à tona, pode vir um pouco mais à frente nos processos lá de primeira instância. Então, ok? Mas no mérito, o desembargador Camilo Ruleri julgou por indevido e improcedente o pleito do improvido, o agravo do senhor Eloy, mantendo a Assembleia do dia 14. Basicamente porque faltou provas suficientes, cabais de uma suspeita de fraude para anular a Assembleia do dia 14. Ele até entra um pouco na questão estatutária, mas não se ateve muito a esses detalhes. Basicamente, ele falou que, como não teve uma fraude devidamente comprovada na Assembleia do dia 14, ou seja, ela tem que ser mantida da mesma forma como exaustivamente já tinha se discutido naqueles primeiros processos envolvendo o Levin, envolvendo o Roberto Monteiro. Ou seja, a minha ideia de ontem do vídeo de que ele tenderia a manter do jeito que está, se confirmou. Aí você traz os argumentos cabíveis ali, se você concorda ou não, sempre podendo o desembargador ou o juiz magistrado sempre mexer muito bem com esses argumentos e fundamentar a sua ideia sobre a questão. Basicamente foi isso, meus amigos. Após isso, o que pode acontecer? Pacificou a demanda? Meus amigos, acredito que sim, pacificou durante um tempo. Porque o processo de primeira instância vai transcorrer com produção de provas, possivelmente uma perícia, ofício para Eleja online, uma série de atos processuais aí, que com certeza esse julgamento, a sentença de mérito, que pode ter uma reviravolta, virá após 2023, ou seja, após o fim do mandato do Jorge Salgado. Naquele processo que envolve o Levin, que envolve o Roberto Monteiro, tem um recurso que vai a Brasília. Não acredito que vai ter uma reviravolta. Brasília aí mesmo que vai tender a manter do jeito que está, aguardando essa sentença, que dificilmente virá antes de 2023. Então acredito sim, galera, não vejo hoje, a não ser que aconteça um fato novo como assim? Comprovar que o ministro Humberto Martins foi corrupto, que lá o Jorge Salgado com Alain Belaciano, com o Júlio Branco, conversaram com o ministro Humberto Martins, compraram um voto dele, ou que a Eleja vai ser descoberta uma grande fraude dentro daquele sistema lá. Se não tiver nada muito assim, exatamente exacerbado, não vai ter uma reviravolta neste início, pela minha análise, uma reviravolta nessas eleições. Vamos ter que sim agora fiscalizar muito de perto essa diretoria do Jorge Salgado, porque, meus amigos, eles sabem o que fizeram para assumir este poder. Eles sabem o que fizeram, eles sabem com quem conversaram, eles sabem como eles usurparam o poder de voto dos sócios vascaínos ali presenciais. Então eles sabem como é que eles chegaram às 3 horas da tarde tentar anular uma eleição. Então eles sabem tudo que eles fizeram. E eles sabem que a torcida, isso eu acredito que não vai esquecer. Alguns vão esquecer, vai depender muito do futebol, obviamente, mas a gente vai estar aqui para lembrar a tudo. Por isso que eu peço esse like, porque cada vez mais fica mais importante o trabalho de alguns youtubers. Beleza? O que fica também presente é que o Levin esse ano, como ele se manifestou no Instagram, ninguém aqui é torcedor de candidato, mas que ele aumentou o nível das eleições do Vasco com o projeto Somamos, sim, e eles sentiram esse baque. Então, na próxima eleição, tomara que o Levin venha cada vez mais forte, com um projeto melhor e, sinceramente, que venha outro candidato com um projeto melhor que o Somamos, que o Vasco só tem que ganhar. Agora, eu achei engraçado
aqui terminando já, indo para o final do nosso vídeo, o desembargador Camilo Rulieri, após o voto dele, começou a fazer altas considerações pós-voto, falando que basicamente era um absurdo toda vez as eleições do Vasco terminar na justiça, que essa judicialização é prejudicial para o clube, inclusive afeta os atletas dentro de campo, que o Vasco tem que trabalhar para ser tudo resolvido internamente. Mas vem cá, desembargador Camilo Rulieri, quem foi que deu uma liminar no dia 3 de novembro, 4 dias antes das eleições presidenciais, anulando ela e marcando para uma semana depois, frustrando muitas viagens de pessoas, de vascaínos que iam vir ao Rio de Janeiro para votar? Não foi o Judiciário? Não foi o Judiciário que primeiro se intrometeu nas eleições do Vasco, dando essa liminar? Não foi o Judiciário que, às 7 horas da noite, deu uma decisão esdrúxula suspendendo as eleições presenciais, quando já tinham mais de 10 horas transcorrido, e vão usar o argumento da pandemia? Meu irmão, foi o Judiciário que fez. Então, quem foi que sentou nesse processo lá do STJ durante uma semana, e assim que foi distribuído, o ministro cassou essa liminar, anulando possivelmente a realização da Assembleia do dia 14, só que já foi tão tarde que ela realizou, e tendo esse evento jurídico aí, esse fato, que agora estou considerando isso como as eleições do Vasco. Foi o Judiciário. Então, quem trouxe esse imbróglio todo foi o Judiciário, e você vai reclamar depois das outros candidatos que foram buscar a justiça e não tiveram o seu pleito reconhecido? Então, meus amigos, se desde o começo a liminar do dia 3 tivesse sido indeferida e a juíza tivesse sido falado, olha só, Vasco, se entendam, vocês são grandes, vocês é que se entendem internamente, nada teria isso acontecido. Enfim, ideias do nosso judiciário. Meus amigos, espero muito que vocês tenham gostado de todos os vídeos aqui envolvendo o poder, o judiciário aqui do Marca Vasco. Sempre quando tiver uma notícia, eu venho aqui falar para vocês, beleza, meus amigos? Deem seu like, curtem este vídeo, compartilhem esse vídeo se vocês desejarem, mas a gente vai continuar juntos, cada vez mais forte. Um abraço, boa sorte a todos, tchau!